Olá, você está no canal Conectados com Deus. E o nosso objetivo nesse encontro é falar sobre casamento. No nosso último encontro nós falamos do acrônimo de como a mulher soletra a palavra casada. Agora nesse momento chegou a vez de nós homens, né? E elas precisam entender como nós entendemos a palavra casado, o que significa estar casado para um homem, como um homem soletra a palavra casado. Bem, começa com conquista, autoridade, sexualidade, afinidade, discernimento, ordem hierárquica. Esses são os elementos presentes na vida de um homem quando ele está casado. Essas são as suas expectativas. Vamos começar falando sobre conquista. Mulher vitoriosa é a coroa de honra para o seu marido, mas as atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Aqui nós encontramos a mulher como uma coroa de honra para o seu marido. A mulher é uma conquista para o marido. Os homens, eles são movidos a conquistas. As conquistas para os homens funcionam como um combustível. Coisas comuns para os homens são grandes conquistas. Quantas coisas um homem é capaz de fazer para conquistar a sua mulher? Quantas loucuras ele fez para conquistá-la? Nós homens somos movidos a conquistas. Valorize, querida internauta, as conquistas do seu maridão. Nunca critique seu trabalho de maneira depreciativa. Celebre as conquistas do seu marido, ainda que sejam pequenas. A segunda letra a ser soletrada é a palavra autoridade. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é dominar pessoas, mas situações. Uma conquista exige certa autoridade. A mulher tem o papel essencial na construção de uma autoridade saudável e construtiva numa relação conjugal. Não estou falando de uma autoridade doentia, mas de uma autoridade cristã. Para o homem cristão, a autoridade é essencial para dirigir o lar. Você pode perceber que hoje, na nossa sociedade moderna, muitos homens estão perdidos no exercício da autoridade no lar, principalmente na autoridade espiritual. Eles perderam as rédeas do lar. É necessário resgatar e manter a autoridade do marido na direção do lar. Isso manterá o equilíbrio em sua relação conjugal. Foi assim que Deus fez o casamento no Éden. A ideia de colocar o marido como cabeça da mulher é de Deus. Agora eu chamo a sua atenção para um pensamento. Nunca deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus concedeu-nos poder para pensar e agir. E é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidade que recebeste de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. A Ciência do Bom Viver, páginas 498 e 499. Agora, querida internauta, como entender a autoridade masculina? Muitos homens não cedem a alguns pontos de vista simplesmente porque ele pensa que você está tentando mandar nele. Não se esqueça, seu marido quer uma mulher e não uma mãe. Quando as esposas tratam seu marido como filhos, eles se decepcionam e veem a sua autoridade ameaçada. Vamos dar um exemplo aqui? Ele está no sofá lendo um jornal. Você chega e manda ele ir tomar banho. O que você quer que ele espere? Que você está mandando e roubando o respeito que ele tem direito. Ou quando vocês procuram escolher o tipo de comida que ele deve comer. Ou quando vocês mandam nós homens lavar o cachorro ou cortar a grama. Muitas dessas sentenças são imperativas. Ao invés de mandar, peça. A próxima letra com a qual o homem soletra o seu casamento é sexualidade. O diabo fará tudo para levar duas pessoas descomprometidas diante de Deus para unirem-se na prática sexual antes do casamento. E depois ele vai continuar fazendo tudo para separá-los após o casamento. Sexualidade para o homem é muito importante. Agora, nós devemos ter o cuidado, porque nós vivemos numa cultura extremamente carregada por excessos e pecados sexuais. Nós podemos chamar isso de impureza sexual. A impureza sexual funciona como cupins na parede das fundações do casamento.
Há uma enorme variedade de mídias que espalham e divulgam a pornografia de maneira impressa, televisiva, pela internet, por filmes, por vídeos e por redes sociais. Jesus, sabendo que os homens são extremamente estimulados sexualmente, ele os advertiu em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Vamos ler? Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Um grande amigo meu me disse uma frase que eu não mais esqueci em relação à impureza sexual. O primeiro olhar é a tentação, o segundo já é o pecado. A vida de um adúltero é a vida de um ladrão. Olhar a uma mulher é como tocar. Olhar e tocar para Deus são a mesma coisa. A vida de um pensamento impuro é a vida de um ladrão. Quando nós olhamos para uma mulher e a cobiçamos, é como se estivéssemos tocando, estamos tocando em algo que não é nosso. Quem unicamente deve satisfazer as necessidades sexuais do marido? Vamos ler na palavra de Deus? Ó minha amada, como és formosa! Ah, como és linda! Os teus olhos brilham como o das pombas. Como és belo, ó meu querido! Como és amável! Ah, como és encantador! A relva verde será o nosso leito de amor. Cantares, capítulo 1, versículos de 15 a 16. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele pastoreia-me entre os lírios. Um outro pensamento presente no livro de Cantares. Para o homem, estar casado significa afinidade. Esse é outro elemento para analisarmos nesse momento. Normalmente os homens, eles não querem conversar, querem ser apenas acompanhados. Isso nós podemos definir como afinidade. Você, internauta, já lavou o carro com seu esposo? Talvez você já passou por essa experiência, mas acreditem, as mulheres podem ajudar um homem a lavar um carro e não trocarem uma única palavra, apenas estarem desenvolvendo aquela atividade em conjunto. Certa vez eu li um livro de uma experiência que uma mulher sempre estava bem próxima do seu marido, compartilhando as suas atividades. O marido era um mecânico e ele ficava consertando os carros e ela sempre ao lado dele. E a cada 45 minutos, a cada meia hora, ele parava as suas atividades, olhava e dava um sorriso para a sua esposa. As mulheres interagem face a face e os homens ombro a ombro. Já viram os homens pescando? Como eles estão em afinidade? Eles estão ombro a ombro, eles não precisam ficar olhando uns aos outros quando estão pescando. As mulheres querem contato visual e os homens querem tarefas compartilhadas. Então, querida internauta, querida mulher, enxergue a necessidade do seu marido de estar ombro a ombro com ele. A próxima palavra para soletrar o termo casado na vida de um homem é discernimento. Isso é muito importante. Um homem, quando não é respeitado, quando você não consegue discernir a necessidade de respeito na vida de um homem, ele se sente profundamente ofendido. O que nós fazemos quando não somos respeitados no emprego? Nós pedimos conta e saímos de lá. Quando nós não somos bem atendidos em um restaurante, o que o homem faz? Ele deixa e vai embora. A falta de respeito sabota o seu casamento. A falta de respeito funciona como um desafio para o homem e sempre ele vai enfrentar essa falta de respeito, por falta de discernimento. Eu quero chamar a sua atenção, querida internauta, para um texto em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Outro texto está em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então tenha discernimento. Discerna que a maior necessidade do seu marido é ser respeitado. A última palavra para o acrônimo casado é uma palavra interessante. Agora,
eu quero dizer a você que essa palavra não é uma apologia ao machismo, uma glorificação da autoridade do homem. Nós precisamos entender que a última palavra é ordem hierárquica. O marido precisa disso. Estar casado para ele é reconhecer essa ordem, essa hierarquia, pois o marido ele precisa dominar se ele for submisso a Cristo. Deus não está concedendo nesse contexto do marido uma alforria, uma carta de alforria, uma emancipação ou uma libertação para ele agir da maneira que quer. Não é isso que Deus está dizendo ao homem. Não é isso que Deus está dizendo a nós. Ele está falando de uma responsabilidade. E o modelo de autoridade nessa ordem hierárquica do marido é Cristo. E o que Cristo fez para dominar a igreja? Ele morreu por ela, ele deu a sua vida por ela. Deus está falando não de superioridade, mas de responsabilidade. Mulheres, pensam, quem seria capaz de morrer por vocês hoje? Quem daria a sua vida por você? Eu tenho certeza que o seu marido daria a sua vida por você. Aliás, quem mata as baratas, os ratos, as lagartixas e os terríveis predadores do lar? Não é o maridão? Então, mulheres, comprem a ideia do respeito incondicional. Homens, comprem a ideia do amor incondicional. Se vocês gostaram desses conselhos e orientações, continue acessando o canal Conectados com Deus e receba outros vídeos e dicas para a sua vida conjugal e espiritual. Até o nosso próximo encontro.